Bom dia, a gente vai apresentar sobre o trabalho de literatura que a professora Márcia passou, professora do Nossa Senhora do Carmo. Nossa turma é do segundo A, sobre o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Os integrantes do grupo é Vitor, Amanda, Hanna, Stephanie, Tamiri e eu, Marcos. Bom, o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, faz parte do movimento da escola literária do realismo. O movimento artístico, o realismo, teve seu início na segunda metade do século XIX. Aborda temas sociais e um tratamento objetivo da realidade do ser humano, e essa é a sua principal característica. As histórias românticas realistas são marcadas por uma linguagem política e de denúncia dos problemas sociais, como miséria, pobreza, exploração e corrupção. A linguagem utilizada nas histórias é uma linguagem clara e os autores eles vão direto ao ponto da questão. As histórias são de caráter social e psicológico, abordam temas políticos para a sociedade, criticam instituições também como a igreja e a burguesia, e também o preconceito, a intolerância e a exploração. Bom, Machado de Assis nasceu em 1839 e é considerado um dos mais importantes escritores da literatura nacional. Ele foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras e foi também um dos fundadores. E ele apresentou um estilo novo, rompendo com a tradicional narrativa linear. E os críticos da época perceberam que a narrativa dele apresentava elementos modernistas e de realismo mágico. Machado de Assis morreu em 1809. Período histórico. A ação-romance abarca a segunda metade do século XV, período onde corresponde ao governo de Dom Pedro II. A juventude de Brás coincide da independência do Brasil em 1822. Assim, sua chegada da idade adulta pode simbolizar a maturidade social brasileira. No livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, ao contrário de outros relatos autobiográficos, o escritor resolve iniciar sua narrativa pelo momento de sua morte. Ele se assume como um morto que se transformou em um escritor. O protagonista morreu no ano de 1869, aos 64 anos, em uma chácara no Cotumbi, um bairro do Rio de Janeiro. Brás era um solteirão convicto. Sua cerimônia fúnebre foi presenciada por apenas um grupo de 11 amigos. Nós temos aqui agora os personagens. Brás Cubas era o narrador protagonista, um morto que decide retratar suas memórias de uma forma irônica. Virgília, mulher do político Lobo Neves e amante do protagonista. Quincas Borbas, amigo de Brás Cubas, ele cria a filosofia do humanismo. Eugênia é uma garota beijada pelo protagonista e depois foi desprezada por ele. Marcela é uma garota de programa com quem Brás teve um caso quando ele era jovem. Cotrim era o marido de Sabina, irmã de Brás. Ian Loló é da família de Cotrim e Sabina faz tudo para que seu irmão possa se casar com ela, mas a jovem ela morre antes da cerimônia. Dona Plácida é uma ex-serviçal de Virgínia que encobre o relacionamento dela com o protagonista. E Prudêncio é um antigo escravo de Brás Cubas. Brás Cubas era da elite carioca e depois de morto ele resolveu se dedicar à tarefa de narrar sua própria vida. O livro ele segue contando a infância de Brás Cubas, que era bastante rico. Ele registra durante a infância apenas a sua convivência com Quincas Borba. Quando ele tinha seus 17 anos, ele se apaixonou-se por uma prostituta chamada Marcela. Depois ele foi mandado para Coimbra para estudar direito e curar-se do amor indesejado pelos pais. Depois de retornar, ele vive uma existência de moço rico, despreocupado, e ele conhece a Eugênia, e ele acaba desprezando ela. Depois ele envolveu-se com Virgília, que era uma namorada que ele teve na juventude, e que agora estava casado com Lobo Neves. O adultério durou por muito tempo e se desfez de maneira fria. Depois Brás Cubas se apaixonou por Ian Loló, que era parente do seu cunhado, Coutrin, mas a morte dela interrompeu o projeto de casamento. E aos poucos ele foi perdendo os amigos para a morte. Foi primeiro a Ian Loló, depois o Quincas Borbas, depois a Dona Plácida, que era uma ex-serviçal de Virgília, que ela encobriu o relacionamento de Brás Cubas com Virgília. Desse ponto até o final do livro, ele dedicou-se à vida de político
Ele também criou um remédio que curasse todos os males da humanidade, só que ele morreu antes disso de uma pneumonia. E ele termina o livro de uma forma pessimista, dizendo: não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Eu achei o livro muito interessante pelo fato do protagonista contar a sua história após a morte, se transformando em um escritor, mesmo estando morto. E é isso. Eu gostei do livro, recomendo a leitura. Apesar de ser uma leitura difícil, mas a história do livro é boa, então eu recomendo. Eu gostei bastante do livro, porque apesar de ser literatura nacional e ser um pouco difícil, foi bastante interessante ler esse livro, eu gostei. E também porque ele é o primeiro livro feito sobre alguém que já morreu e voltou para contar a sua própria história. Minha opinião do livro é bem sincera. Eu não acho que é um livro que uma pessoa juvenil vai conseguir pegar e conseguir ler. Tem uma linguagem bem complicada, uma história não tão empolgante quanto parece. Eu acho que é mais pelo nome do autor do que pela história em si. Mesmo pra época sendo uma coisa meio revolucionária, porque na época não tinha muitas coisas de fantasia e o cara escrever depois da morte, na minha opinião, é uma fantasia. Mas, mesmo assim, pra quem gosta de uma leitura clássica e complicada, eu gostar sim do livro, mas na minha opinião eu não gostei. Eu achei bem fraco. A ideia do livro é muito boa, de um cara morto contando a sua história, mas o jeito que está escrito não chama muita atenção para pessoas mais novas. Só se ele gostar mesmo de literatura clássica nacional. Tipo, não chama muita atenção, é difícil de ler, de entender um pouco. Bom, sobre o livro, por mais que não seja o tipo de leitura que eu gosto de fazer, a história é interessante, mas não é uma opção boa para quem não gosta de literatura nacional brasileira. A linguagem é um pouco complicada, mas não é nenhum bicho de sete cabeças, dá para entender. E acabou. Pronto.